Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Se nós achávamos que a questão da corrupção tinha acabado naquilo que foi um verdadeiro terremoto político, com a demissão de António Costa e subsequente queda do governo liderado pela maioria absoluta obtida pelo PS, bom, seria melhor parar e pensar outra vez, porque quando ninguém esperava, eis que lá vem uma das danças típicas da nossa cultura, o bailinho da Madeira. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o que é que eu estou a falar? Estou a falar daquilo que é a corrupção em Portugal. Estou a falar daquilo que é o abuso de poder em Portugal. Estou a falar do tráfico de influências. Estou a falar de vantagens indevidas. Estou a falar de conflitos de interesses que aparentemente acabam por pejar tudo aquilo que são as estruturas do Estado e acabando, obviamente, por nos afligir a todos nós, porque aquilo que se vai dizendo, andamos à volta dos 18 mil milhões de euros ano que são perdidos por causa da corrupção. Bom, então isso faria-nos pensar que, com aquilo que foi o motivo da queda do governo, nesta campanha eleitoral todos os partidos teriam a corrupção em cima da mesa. Desculpa a expressão. Alguns têm a corrupção no bolso. Mas nós pensávamos que viria para cima da mesa, que choveriam propostas, que realmente os partidos políticos falariam da corrupção de uma forma apaixonada, no sentido em que nos dariam a nós aquele conforto de saber que não se pode fazer nada daquilo que aconteceu para trás, mas de futuro, quem quer que seja que esteja a representar os portugueses está, de facto, a combater a corrupção. Mas não tem sido assim. De facto, a corrupção é anátema e falar dela é quase, para alguns, perder votos. Eu diria que não é só perder votos, é se calhar perder dinheiro que advém da corrupção. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, o Nuno Cunha Rolo, antigo presidente da Transparência Internacional, capítulo de Portugal, e é agora presidente interino da Associação AIGOV, Instituto para a Boa Governação, Gestão e Inovação Social. Boa noite, Nuno, obrigado por estares aqui connosco. Obrigado pelo convite. Ainda antes de mergulharmos neste tema, que um amigo nosso, o João Paulo Batalha, até diz: João, cada vez que me convidas eu só tenho coisas deprimentes para falar. Olha, fala-nos um bocadinho desta nova associação e quais são os parâmetros que vocês têm determinados para ela. Sim, a AIGOV é uma associação que, enfim, um conjunto de, no fundo, ainda um conjunto de amigos, enfim, ou de amigos e de amigos, mas que está ainda em fase de instalação, mas que o objetivo central é promover a boa governação, a boa gestão e com preocupações também de inovação social. De certo modo, é tentar promover uma riqueza no país, mas uma riqueza no sentido global, uma riqueza não só material, não só económica, mas também, essencialmente, uma riqueza institucional, com uma grande aposta na qualidade das instituições, no modo como elas são desenhadas, no modo como elas são, portanto, criadas, implementadas, lideradas, e nós temos grandes déficits, déficits institucionais, déficits organizacionais, que se prendem muito também com os temas da transparência, da integridade e da anticorrupção, e, na verdade, e também tenta ir ao encontro de que o problema da corrupção, ou melhor, do fenómeno corruptivo, não é? Porque não estamos a falar só dos crimes de corrupção, não é? Ou dos crimes corruptivos. Portanto, o fenómeno corruptivo
que envolve inclusive questões da transparência, de conflitos de interesse, enfim, como disseste há pouco, e nós temos grandes déficits nesse sentido. E eu acho que, não desculpe interromper, eu acho que, e porque há de facto a demonstração disso, a própria informalidade com que os assuntos do Estado são tratados, do meu ponto de vista, é um fenómeno corruptivo. As coisas tratadas por WhatsApp, e não sou contra as tecnologias, mas depois há os mal-entendidos. Sim, bem, nós temos um conceito que é a chamada economia informal, não é? Que faz parte da chamada economia não registada ou não observada, enfim, ou na gíria economia paralela, não é? Portanto, mas também há uma política informal. Portanto, também há fenómenos políticos de informalidade, não é? Essa informalidade, em alguns casos, até admito que possa, enfim, que possa ter alguns ganhos positivos, exatamente. Isso prende-se com questões, enfim, que têm a ver com questões culturais, com questões, enfim, até burocráticas que nós temos e esse, enfim, vai uma outra discussão, porque muitas vezes até aquelas pessoas que são audazes, que gostam de fazer as coisas, gostam de fazer acontecer, depois têm imensos problemas para que isso aconteça, não é? E, portanto, nós temos um grave problema de vontade política, mas o problema depois mas o problema não para aqui, porque quem tem vontade política depois não consegue, também não tem a capacitação, dado precisamente os desenhos organizacionais, os arranjos institucionais que nós temos, que são bastante complexos. Uma série de muros, travões e forças... Exatamente, e portanto, e eu tenho muita pena que se olhe para a corrupção, enfim, de maneira mais afunilada quase que às vezes é possível. E não se consegue sair daqui. É uma mentalidade que existe, sobretudo ainda nos políticos, e, enfim, pelo menos na maioria dos políticos, não é? Enfim, não quero generalizar, que tem que sair um pouco disto. Combater a corrupção, combater o fenómeno corruptivo, tem que se ter uma visão integrada disto, porque isto tem tantos impactos, quer no Estado de Direito, quer na democracia, quer na economia, no bolso das pessoas, quer na maneira como elas são lideradas, quer em questões como é a harmonia que existe, não é só entre a profissão e a família, é também na própria comunidade. As pessoas, fenómenos, até vai ao voluntariado, que as pessoas... o ativismo... A própria saúde da democracia. É isso. E esta visão reducionista, enfim, que se tem da corrupção, que se tem do fenómeno corruptivo, que se tem das políticas anticorrupção, e isto, eu acho que temos que sair um pouco disto, sem obviamente, haver preocupações da própria corrupção em si, porque é um problema que nós temos, do crimes de corrupção, é um problema, mas isso, muitas vezes, é fruto de outros graves problemas que estão na parte de baixo do iceberg e que não se vê. Não é? Alguns desses problemas, eventualmente, pode ser aquilo que falavas de início, a falta de boas instituições e de boas políticas de governance? Sim, eu acho que tem-se, em alguns aspectos, na administração pública, já existem alguns organismos que pensam as políticas públicas. Penso que ainda não chegou muito bem à elite política, não é? Aliás, eu escrevi até esta semana um artigo na revista Sábado, faço até propostas nesse sentido. E vamos já abordar também. É que muitas vezes há esta parte dos desenhos das organizações. A criação de entidades, por exemplo... Criam-se entidades hoje em dia como se criavam há 50 anos, mais, até se criavam antes da democracia. Quer dizer, criar entidades não é criar uma lei em que diz qual é a missão, as atribuições, a missão da entidade, os órgãos, as competências e pronto, e está feito, não é? Para muitos políticos, isto é criar uma instituição, como por exemplo a entidade para a transparência, como por exemplo a entidade das contas e do financiamento político, como por exemplo o MENAC, o Mecanismo Nacional Anticorrupção. Exatamente. Só que, e depois o que é que vemos? Vemos as instituições criadas no papel, mas depois estão anos, muitas vezes, para entrar em funcionamento, para exercer as suas funções. Pior, mesmo quando entram em funcionamento, não têm recursos, não têm meios, não conseguem contratar quem querem, não têm orçamento, são sujeitos a cativações se o Ministério das Finanças ou o Governo assim o decidir. Quer dizer,
Tem que se pensar, não é como pensar-se há 50 anos. Não se pode, tem que se mudar isto, não é? E esta mudança, este despertar, que até penso que falo no artigo, este despertar, temos que despertar aqui de um sono, não é? Há aqui uma espécie de bela adormecida, não é? Que a política existente tem que ir muito mais além e, claro, e isto faz-se com vontade política, com compromisso, com programas, com uma visão estratégica que tem faltado muito, porque a política é importante, os políticos são muito importantes, porque, na verdade, influenciam, condicionam, moldam, enriquecem ou não as nossas vidas, não é? Portanto, decidem coisas importantes. Nuno, nós vamos seguir aqui o artigo que tu escreveste. O seu título é 5 perguntas e 5 propostas para os líderes partidários. Ao mesmo tempo que vamos estar a falar sobre este artigo, vamos mencionar também aquilo que foi o Índice da Percepção da Corrupção de 2023, onde Portugal atinge novamente mínimos históricos, não é? Portanto, estamos ao mesmo nível do nosso pior posicionamento, tinha sido em 2012, caso eu não esteja enganado. E eu dizia de início que, de facto, a corrupção não tem feito parte daquilo que são os debates políticos, não é? Nem propostas para o combate à corrupção. E uma das primeiras perguntas, ou a primeira pergunta que tu fazes no teu artigo é se no âmbito da aplicação do período da Estratégia Nacional Anticorrupção 2024, que termina este ano, o que é que pretendem fazer com ela? Se vão avaliar ou rever? Eu adoro esta pergunta só pelo seguinte motivo. Eu, quando jogava basquete, assim que acabava um jogo, não digo logo nesse dia, mas no dia a seguir, nós sempre avaliávamos e revíamos a performance para saber o que era necessário corrigir. Claro. Aliás, quem fez desporto sabe que isso a revisão é fundamental. Aliás, até às vezes no intervalo. Era monitorização. Corrigir estratégias. O que equivalente à monitorização. Exatamente. E muitas vezes isso era decisivo para se ganhar. Ora, isso não aconteceu na ENAC. Não é? A Estratégia Nacional Anticorrupção simplesmente desculpem dizer, mas é quase um deixar andar. Não é? Lá está, as coisas estão criadas um pouco no papel, fez-se umas leis e pronto. E agora é como se o resto, o governo não tem nada a ver. E, portanto, há uma questão que se coloca, que é, se termina este ano, esse período temporal da ENAC, o que é que vai acontecer? E essas perguntas são perguntas concretas, são perguntas, ainda para mais, estamos a viver um período em que 2 governos já caíram por suspeitas e indícios de crimes corruptivos, e mais a sério essas perguntas, enfim, e mais razões há para fazer essas perguntas. Eu, infelizmente, não tenho visto nada disso. Até parece que vivemos, enfim, há aqui várias realidades, não é? Vários mundos paralelos, não é? Strange Things, não é? Como a série aquela famosa série. Portanto, eu acho que isso é uma pergunta essencial, como outras perguntas que faço nesse artigo. E que eu já dou seguimento. E os líderes partidários devem responder. Olha, esta não é uma das perguntas, mas será que é sintomático quando eu pessoalmente, eu já ouvi pessoas, políticos, quando eu menciono Paulo de Moraes, João Paulo Batalha, Nuno Cunha Rolo, eles já, isso é o grupinho que vê corrupção debaixo de cada guardanapo. Ou seja, quando pessoas como vocês, que chamam a atenção para este fenómeno, já começam a ser rotuladas, isto de alguma forma já mostra a vontade ou falta dela por parte dos políticos para dar uma verdadeira atenção ao combate à corrupção. Isso é, se quisermos, é o equivalente às críticas que muitas dessas pessoas fazem à demagogia e ao populismo. Uma definição de populismo, aliás, um reflexo do populismo é aquelas pessoas que dizem nós, eu, ou nós, e os outros. Não é? E os outros? São os outros. Não é? Não, nós todos estamos na mesma... Como se eles fossem os virtuosos e os outros é que... Exato. Também... E, portanto, todos estamos no mesmo barco. E, portanto, a questão, lá está, a questão não é... a ênfase aqui até é mais... a minha principal preocupação, sobretudo eu estou aqui, enfim, a título pessoal,
já não sou presidente da Transparência Internacional Portugal, mas a minha preocupação é mais global, é mais estratégica, não é, obviamente, a repressão, a detecção, a investigação e a repressão do fenómeno corruptivo é uma preocupação, mas isso eu acho que isso é um reflexo de déficits que estão a montante. E os déficits que estão a montante é precisamente haver aqui aquilo que se chama uma boa governação, não é? Um bom governo. Não é? E isso tem que ver com preocupações nas próprias instituições, de nós nos preocuparmos como elas são desenhadas, como elas são lideradas, como elas executam as suas próprias atribuições, as suas próprias competências, e tem a ver também como funcionam os mercados, da maneira o mais livre, a maior concorrência possível, mais saudável possível, que haja capacidades das pessoas poderem empreender, fazer os seus próprios negócios, em comunidade. E, portanto, há aqui uma visão muito mais holística, muito mais integrada. E, portanto, acho que infelizmente, perde-se muito quando se fala somente em corrupção e nos crimes corruptivos, quando se deve ir muito mais além. Claro que há muitas falhas, quer dizer, e são apontadas, são falhas que existem já no combate à corrupção propriamente dito, ao fenómeno corruptivo. Mas nós precisamos de ter, por exemplo, até ao nível da educação, não é? A educação para a transparência, para a ética e a integridade. Exatamente. E que tem que percorrer todos os níveis. Aliás, não passou ensino. Uma proposta de integração de literacia financeira, quanto mais... Sim, mas a literacia financeira já está no currículo da cidadania, da educação, da cidadania e desenvolvimento, enfim, como se chama, e que já é uma das componentes. É verdade, mas de um país disciplina. Como o nosso, onde somos, em termos de poupanças, dos piores, onde temos uma das piores relações com o nosso dinheiro, onde somos efetivamente, muitos de nós, pobres, ter como é que eu ia dizer, um tema, não é? Como é que se diz? Não é tema, quando é uma disciplina, perdão. Ter uma disciplina que fosse só literacia financeira, se calhar não era mau. Pois. Em vez de estar diluída ali no meio. Eu não estou a defender o partido sequer que fez a proposta, mas estou a achar muito interessante ter esta disciplina. O problema é que hoje em dia, atualmente, uma pessoa pode fazer o ensino, pode percorrer todos os níveis de aprendizagem e ciclos de ensino, e níveis de ensino, até ao superior, sem ter uma única tema, a não ser em filosofia, de ética, de transparência, de integridade e de anticorrupção. Não é obrigatório. Ou seja, pode haver, se um professor, num agrupamento, ou num grupo de professores, se quiser falar deste tema, pode fazê-lo. No âmbito dos direitos humanos, do domínio dos direitos humanos. Mas não é obrigatório. Ou seja, e isso... Ao menos a literacia ainda está lá na disciplina de cidadania. Ao menos ainda está lá. Ao menos. Não é? Aliás, está... enfim, justiça seja feita, enfim, justiça, entre aspas, porque neste momento, na Direção-Geral de Educação, está a haver um grupo que está a fazer o referencial para a educação, para a transparência e integridade, do qual eu faço parte, mais o Luís Sousa, Susana Croado, enfim. Tudo já foi o nosso convidado, já vi. E estamos a trabalhar nesse sentido. É um referencial de transparência e integridade, e, portanto, anticorrupção, para depois fornecer isso às... Pois isto, obviamente, não sei se o próximo governo vai aprovar, obviamente, o referencial, mas vai ficar feito, mas não vai ser obrigatório. Neste momento, a não ser que o próximo governo diga. Mas não é obrigatório. E, portanto, isto é algo... Lá está. Isto pode-se dizer, corrupção. Não, mas isto é trabalhar dentro... primeiro é trabalhar a educação, é trabalhar as pessoas, não é? Desde ter idade, não é? Isto é desde o pré-escolar, não é? O referencial vai até o secundário, não é? E, portanto, esta educação é algo que os países mais desenvolvidos têm. E é essencial. E vamos lá ver, se nós temos problemas de crime corruptivo,
Então, não é essencial haver, falar-se dele na educação? Então, não temos um problema de literacia financeira e não se fala dele na educação? Fala-se. E não temos um problema, e outros problemas que existem. Olha, em relação à época em que nós estudámos, nós somos jovens de outrora, creio eu, de outros tempos. Por exemplo, eu não me recordo de, na minha época, haver tanto cuidado com a saúde alimentar. Neste Exato. momento os manuais mudaram e há uma atenção especial para a saúde alimentar naquilo que são as Claro, e disciplinas. educação ambiental, e temos graves problemas de biodiversidade no país, enfim, e alterações climáticas e tudo isso, e acho muito bem. Mas lá está. Mas porquê é que nós definimos esse problema, temos esse problema, e bem, colocamos no currículo escolar? Porquê é que temos problemas de transparência, de ética, de integridade, de anticorrupção, e a coisa fica... Muito bem. E o silêncio. Nuno, Não se percebe. a segunda pergunta que fazes, também já ouvi alguns políticos a falar sobre isso. Eles dizem que maçada, porque preencher aquilo tudo é uma chatice, perde-se muito tempo. E lembra-me logo da Operação Influencer, que também, pronto, agilizou certas coisas para não cumprir todos os preceitos como deve ser. Tu dizes que o atual governo adotou, ainda que pressionado, o questionário prévio à integração dos novos membros no governo. Isto é como se fosse uma declaração de interesses. Continua a ser válido e importante, mas aqui também onde é que nós, cidadãos, devemos ter algum espaço de entender que se ele é sócio de um determinado clube de futebol, não significa que, enquanto político, está em fenómeno corruptivo tentando beneficiar o seu clube. Na minha opinião, eu acho que as pessoas terem, terem filiações, interesses, eu acho que isto é tudo muito legítimo. Não é só legítimo, eu acho que até é algo que devia haver mais. Ou seja, as pessoas deviam... não há nenhum problema com os compromissos e não há nenhum problema com as pessoas. Aliás, normalmente essas pessoas até têm uma visão do mundo muito maior, mais cosmopolita do que os outros, não é? Exatamente. E mesmo quando estão dentro de bolhas, quer dizer, porque todos nós temos as nossas bolhas, não é? Mas são pessoas que contactam com outras realidades, com outras pessoas, com outros grupos sociais. E, portanto, eu acho que isso é muito positivo. Aliás, ainda falávamos há pouco, eu estive em dezembro numa audição, numa comissão parlamentar, e havia um deputado que disse: mas os interesses, as pessoas acham que um deputado ter interesses é mau. Eu, pelo menos, eu acho que é bom. O problema não é ter interesses. O problema é os cidadãos não saberem quais são os interesses. Esse é que é o problema. Porque, e até os deputados, isso não significa até que iniba os políticos de votarem. Mas ao menos sabemos, não é? Que qual é, no fundo, o interesse das pessoas. Portanto, claro que há situações que não deviam votar, mas há outras situações que não têm problema nenhum, não é? Quer dizer, não se pode, por exemplo, há deputados sindicalistas, quer dizer, e não podem não votarem na lei do trabalho, quer dizer, não faz sentido, claro. Não é? Quer dizer, mas nós temos o dever de saber que aquela pessoa é do sindicato Y. Olha, e de alguma forma, eu sei que muitas vezes tem sido utilizado a questão dos dados, a questão da vida privada. Eu vejo de uma forma diferente, não sei se concordarás, eu vejo que quando alguém decide ir fazer um serviço público, o que é privado, embora tenha e exista espaço para o privado, tem que ser completamente secundarizado em relação àquilo que é servir os outros 12.999.999 cidadãos portugueses. Pois, assim, nós temos alguns casos, aliás, mesmo nas obrigações declarativas, se nós formos avaliar alguns casos de obrigações declarativas, lá está, o facto da pessoa declarar aquilo que tem e aquilo que não tem. O problema não é quando declara o que tem. O problema é quando se detecta que a pessoa tem uma coisa e não está lá, certo? Pronto, esta que é, para mim, a mentalidade certa, não é? Não é aquilo que, os interesses, o património, enfim, o que a pessoa deve declarar e deve informar, e portanto isso não deve, e isso deve estar de acordo com aquilo que portanto a pessoa representa ou possui,
E, portanto, os dados pessoais, enfim, serve um pouco para tudo, quase. Porque há muitos problemas dos dados pessoais. A questão é que, quando se exerce funções públicas, naturalmente, que há uma prevalência de interesse público, não é? De conhecimento, enfim, com algumas limitações, mas, quer dizer, mas as coisas devem estar acessíveis. Mas não achas que é uma decisão importante? Ou seja, nós... É que ninguém nos obriga. Somos nós, enquanto cidadãos, enquanto homens, mulheres, que decidimos servir os outros. Portanto, de alguma forma, há aqui, eu não quero estar a romantizar, mas há de facto aqui um abdicar daquilo que são os nossos sonhos, por assim dizer, para ir trabalhar para o bem-estar dos outros. Portanto, eu não sei porque... E desculpa a expressão, porque carga d'água é que alguma coisa da minha vida eventualmente terá que estar escondida. Há outras que são parte da minha vida privada. O que é que eu como ou não como, o que é que eu gosto de comer ou não, isso é... Eu até acho que Portugal, no campo da vida privada, é bastante tolerante e é bastante pouco intrusivo até. Como se formos a outros países, como anglo-saxónicos, é muito pior. Não é? Exatamente. Quer dizer... bem, já não falo de Inglaterra, porque isso penso que é mas nos Estados Unidos, qualquer governante não é um questionário de 3 páginas, é de 30, não é? Até tem que declarar, aliás, como aconteceu alguns problemas, e houve um que teve problemas com isso, que é não pagava a segurança social de uma empregada que estava em casa, não é? Quer dizer, e tem que declarar que se tem empregada em casa, se paga os impostos, etc. Portanto, e não se vê problema nenhum com isso. Quer dizer, os Estados Unidos não têm nenhum problema com isso. Quer dizer, não há problema de dados pessoais. Normalmente, a pergunta que nós fazemos vai, de facto, de encontro àquilo que tu estava a dizer. O que o cidadão pergunta é: mas porquê é que ele não mencionou isto? Porquê é que ele escondeu isto? Porquê é que ele não contou isto? Pois há, obviamente, aquelas... Pois já é tarde, mesmo que as razões que invoca sejam válidas e verdadeiras, é porque me esqueci, porque não sabia. Bom, mas isso também é outro problema. Isso, lá está. Esse problema é um problema. Depois tem um grande impacto na percepção da corrupção. Mas nós podemos eliminar. Como é que eliminamos isso? Transparência. As pessoas têm que... Depois, controle. E quando digo controle, não é no sentido negativo. É, no fundo, as entidades têm que dizer, olha, falta aqui este dado. Exatamente. Falta aqui este. Mas esse controle é muito fraco. E em alguns casos nem sequer existe. No caso da entidade para a transparência nem sequer começou em funcionamento. Ou seja, a pessoa declara e eles partem do princípio que aquilo nem sequer... Um bom exemplo daquilo que eu estava a dizer há bocado. As instituições, se funcionarem e se tiverem recursos, têm impacto depois em diminuírem a percepção de corrupção. Porque elas próprias são um filtro ou são uma alavanca para ajudar quem tem que declarar o que quer que seja. Quer dizer, os políticos, e sobretudo aquelas pessoas que não chegam à política e têm a sua vida profissional e chegam à política, também não têm, muitas vezes não sabem, mas não sabem e não têm obrigações às vezes até de saber, porque são muitas as regras que têm que cumprir. Mas lá está, mas as instituições têm que ajudar também nesse sentido. E, portanto, a pessoa preenche, faz o melhor, e depois as instituições dizem, olha, isto está irregular, tem que fazer, tem que corrigir ou tem que preencher melhor. Lá está, as instituições, a qualidade das instituições tem depois também muito impacto na própria percepção que as pessoas têm de corrupção, porque previne, há muitos casos, há muitas situações que podem se prevenir se as instituições funcionarem e se tiverem qualidade. Muito bem. A terceira pergunta que tu colocas, de facto, é uma pergunta que vem na sequência daquilo que aconteceu. Eu acho que é mais importante ainda, porque depois disto, a intervenção do Presidente da República ainda deixa o governo em funções durante algum tempo, e a pergunta que tu fazes é que em que condições é que um futuro primeiro-ministro é um governante do qualquer partido se deve demitir? É porque é arguido, é suspeito? Quando é que essas coisas devem acontecer? Achas que há um vazio de propostas ou há um vazio por parte dos partidos em assumir qual seria a sua postura? Aí eu acho que seria muito importante, aliás, até para a própria, no próprio interesse do próprio governo, futuro governo, o próprio governo ter as suas linhas, como se costuma dizer, as linhas vermelhas. E dizer,
há se houver algum governante que seja suspeito de um crime de corrupção, e aqui falo mesmo de crimes corruptivos, claro, a pessoa pode ser suspeita, enfim, pode ser suspeita, sei lá, a pessoa está a passear o cão e se o cão... se o cão da pessoa, na rua e ele não apanhou... não, e se o cão ataca alguém, isso pode ser crime, e, portanto, ele até pode ser arguido. Ok. Não, quer dizer, a questão, eu não sou, digamos nisso, não sou radical a dizer que um governante que é arguido tem que ser demitido. Ok. Não digo isso. Eu, pessoalmente, o que eu acho é que depende do crime, não é? Um crime de dano do animal, que, por exemplo, estou a dar um exemplo, porque pode ser real, Claro. não é? Portanto, e que é mesmo, é um crime de dano, chamado crime de dano, e, portanto, quer dizer, não é por aí, não é? Agora, crime de corruptivo, Claro. quer dizer, estamos a falar, é um crime político. Não é? Já, de certo se, modo, não é? já se ele próprio mandou o animal atacar, isso já aí é outra coisa, não é? Agora, mas eu acho é que os governantes, até porque temos tido uma tradição, não é? Aliás, e de facto o governo da maioria absoluta foi, enfim, brutal nisso, quer dizer, houve mais de uma dezena de casos. Por todos os gostos. Sei lá, quantos casos é que já aconteceram nos últimos anos de suspeitos e de arguidos mesmo, em alguns casos, e que foram nomeados governantes, quer dizer, e se não houvesse pressão pública, alguns até seriam mantidos, não é? Mas isso, lá está. Mas depois, obviamente, a pressão pública, enfim, obriga o próprio o Primeiro-Ministro a admiti-lo. E é a contragosto, não é? Como, aliás, o próprio António Costa disse, que, sobretudo num caso, disse foi mesmo a contragosto, não é? Sim, porque ele já não tinha demitido eu creio que ele já não tinha demitido Galamba e Sim. tinha assumido que tinha sido contra Sim. a opinião até de conselheiros. Não, mas houve um caso em que não é só era suspeito, era arguido de um crime corruptivo, não é? E que mesmo assim o António Costa queria mantê-lo. Bom, mas é assim, lá está. O que acho que neste momento os líderes partidários, sobretudo os maiores partidos, deviam dizer já o que é que... Se acontecer determinado facto, não é? Por exemplo, se um governante for suspeito de um crime corruptivo, o que é que o governo faz? Eu acho que isso era transparente. E também até era no interesse do próprio partido, porque eu acho que isso até podia trazer alguns votos, mas pronto, mas já não vou por aí. Portanto, mas claro, mas é algo que transparência e integridade governamental. E sabes que até se poderia ir mais longe, uma vez que estamos numa fase em que se desenham ou não, talvez, eventuais acordos pós-eleitorais, que de facto se respondesse, inclusive, imagina, o partido mais pequeno desse acordo pós-eleitoral, o que é que faria se no partido maior aparecesse um caso destes? Mantinha o acordo, fazia cair, não fazia cair? Achas que era importante? Sim, eu acho que isso era preventivo. Aliás, tal como foi bastante esclarecedor, enfim, e transparente, quando o próprio Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, disse que quando no ato de nomeação, portanto, no ato de tomada de posse, do Primeiro-Ministro, disse que que no fundo era um Primeiro-Ministro que estava... as eleições tinham eleito um Primeiro-Ministro, não é? Coisa que não é bem assim, não é? Juridicamente não é, não é? Nós sabemos, não é? Mas pronto. E por isso é que uma das razões de o ter demitido foi precisamente porque tinha dito que António Costa era este governo e ponto. E se o António Costa se demitisse, claro que na altura que disse estava a pensar na previsão do António Costa ir para outros cargos, sobretudo europeus, mas no fundo colou muito, portanto, a manutenção do governo a António Costa. Se António Costa saísse, o governo ia demitido. Pronto, quer se concorde, quer não, foi transparente. Não é? Sim. Ou seja, foi transparente. As regras são estas. As regras são estas. Ponto de vista, portanto, e isto é bom para todos. O próprio Primeiro-Ministro sabia, enfim, qual era o pensamento, qual era a posição do Presidente da República e pronto. E isso foi e aliás, isso até foi um dos motivos, provavelmente, que a demissão do governo foi tão célere. Mas pronto, mas lá está. Eu acho que essa definição das linhas vermelhas, entre outras, é muito útil
quer para a transparência pública, quer da própria transparência do próprio governo, não é? O futuro governo, neste caso. Nuno, a quarta pergunta são várias, por assim dizer. Falas na regulação específica para a ética e integridade do governo, falas de um ineficaz código de conduta também do governo, pegada legislativa, uma série de coisas, mais aquilo do lobby, a lei do lobby. De facto, aqui a campanha, mais uma vez, e os partidos estão a ser, no mínimo, pouco interventivos ou poucas propostas temos ouvido neste sentido, aliás. Sim, quer dizer, no caso, portanto, no caso do Código de Conduta, quer dizer, o Código de Conduta do Governo foi posto à prova, lá está. Era aí que, por exemplo, as linhas vermelhas podia ser posto no Código de Conduta. Essas linhas vermelhas de um governante ser suspeito ou arguído de determinados crimes, portanto, ter que sair, não é? A Susana, inclusive, fala de Código de Conduta para os próprios partidos. Exato, exato. E isso também já devia estar nos próprios partidos, não é? A candidatos, não é? Candidatos a deputados, neste caso. Porque também representam o partido. Exatamente, exatamente. Não, e o problema dos partidos, o tema dos partidos, enfim, também dava mais 3 programas. Dava outro, porque é algo que também há um grande déficit e acho que devia ser também abordado. Mas, infelizmente, os partidos também não têm... Aliás, está em coerência, no fundo, com as políticas, porque os partidos também não dão grandes avanços na própria autorregulação neste domínio, não é? Mas, no caso do Código de Conduta, um Código de Governo e de Boa Conduta, aliás, como existem noutros países, regulam-se situações, enfim, deviam regular todas essas situações e mais. E deveria haver também um controle e também um mecanismo sancionatório. Mas a sanção não tem que ser até a saída do governante, necessariamente. Não é? Pode haver outros mecanismos sancionatórios, mas que são preventivos, de facto, de que aquilo é para aplicar e que são eficazes, digamos assim. A pegada legislativa, o atual governo, ainda em funções, teve uma medida bastante positiva, fez uma experiência piloto da pegada legislativa. O que acontece é que a pegada legislativa tinha um ano de experiência, a resolução do Conselho de Ministros dizia que ao final de um ano deveria ser avaliada, ao final de um ano desta experiência, devia ser avaliada, portanto, até dava prazos, penso que era 3 meses, e depois fazia-se logo o follow-up, o próprio governo fazia o follow-up disso. Chegou-se ao fim penso que foi em 2022, portanto, não houve nada, quer dizer, não houve continuação nenhuma, não se prorrogou esse mecanismo, e a pegada legislativa é importante porque nós, enfim, os cidadãos, o povo, não sabe como é que são feitas os atos legislativos do governo, neste caso os decretos-leis, sobretudo. Por exemplo. Nós não sabemos como é que são feitos os decretos-leis, quer dizer, aquilo é tudo feito muito em circuito fechado, claro que aos gabinetes, ministeriais, há grupos, que há Estado, enfim, ministros, etc., mas não sabemos com quem é que eles contactam, com quem eles falam, que reuniões tiveram, nada. Quer dizer, só sabemos se eles quiserem que saibamos, e mesmo assim não é obrigatório, e mesmo assim é muito raro isso acontecer, e mesmo assim nós não sabemos se são todos, porque não há obrigatoriedade de os mencionar todos, não é? Ou seja, os processos, não há consultas públicas também, só se for excepcionalmente obrigatório, em alguns casos, e mesmo assim não é comum, e portanto nós não sabemos, o processo legislativo governamental, aliás, como tem sido também assinalado nos relatórios da Comissão Europeia do Estado de Direito, o processo legislativo governamental é uma malha de segredos, digamos assim. Pode até nem ser por vontade do próprio governante, mas é do governo em geral, porque nada faz sobre isso. A pegada legislativa, portanto, teve essa experiência piloto e não se fez mais nada. Portanto, e era importante
a pegada legislativa, portanto, existir, tal como já existe, por exemplo, no Parlamento, em que as entidades que são consultadas no processo legislativo parlamentar, ou seja, quando se está a criar uma lei no Parlamento, sabemos quem é que as audições e sabemos quem é que foram ouvidos e mais, e até são visionadas no canal Parlamento, em algumas, não é? Ou pelo menos, enfim, várias, isso existe. No governo não sabemos. Portanto, nada na lei obriga, e por isso é isto que acontece. E isso acho que devia mudar. Um secretismo que tu crês que... E pronto, isto é especular, como é falta óbvio. de transparência. Pois, é falta de transparência. Quer dizer, não, é só isso. Isso depois, quando os resultados são maus, permite, ou infelizmente, abre uma porta que as pessoas possam imaginar o que quiserem, não é? E depois o que é que acontece? É que estas coisas, depois, às vezes, este caso da legislação, da exploração do lítio e de todos estes casos do Centro de Dados em Sines, etc. Todos estes processos legislativos, de alteração legislativa. Depois, como nós não sabemos quem é que foi contactado com quem, e quais são os contactos, não há um registro de reuniões, enfim, de tudo isso, não é? Não há essa obrigatoriedade. Claro, depois quando as coisas surgem cá para fora, não é? Pode haver, há tudo. Há mentiras, há verdades, tudo se mistura, não é? E, portanto, qualquer pessoa que queira até... depois vêm aí os comentadores, não é? E as pessoas, quer dizer, e nem se consegue analisar com rigor e com objetividade, não é? E, portanto, mais um caso que prevenindo estas situações. Repara que estamos a falar de casos em que, baseados... casos verídicos. Como é que nós podíamos prevenir casos os casos do governo, de nomeações e demissões do governo? Como é que nós podemos prevenir o caso de interferências no processo legislativo e de haver desconfianças, escritórios de advogados a fazerem membros de escritórios de advogados a fazerem leis nos gabinetes? Como é que nós podemos prevenir? Exato. Isto são medidas concretas, quer dizer, não é aqui coisas, não são nem demagógicas, nem populistas, não, são questões concretas. Estas questões, estas medidas a existirem, preveniam muitos destes casos que estamos a falar. E provavelmente o governo ainda estava, aliás, não estava demitido, não estávamos a ter eleições e tínhamos uma democracia mais saudável. E um governo, enfim, supostamente também mais transparente ou mais íntegro. E provavelmente a APA não se teria sentido pressionada a mudar o que quer que seja e a dizer, não, a avaliação que nós fizemos é esta, vocês têm que resolver agora o problema. Não, é que parece que ainda não... Há muitos é que o governo depois luta dentro dele mesmo, não é? Exato, há muitos partidos e até políticos que eu penso que ainda não perceberam que isto não é uma questão de vontade, não é bem uma questão de vontade no sentido de que isto é uma obrigação. Porque hoje em dia o mundo está muito exposto, está muito mediatizado. E as próprias instituições têm também que saber lidar com isso. E uma das melhores formas de lidar com isso, mesmo quando às vezes cometem-se erros e ninguém é perfeito, a pessoa pode cometer, a pessoa até pode não ter culpa nenhuma, mas há responsabilidades que devem ser assumidas. E nas instituições, o foco nas instituições é muito importante. É como digo, prevenia, se houvessem estas medidas que estamos a falar, não havia os casos, que são às dezenas, que tivemos nos últimos 2 anos, pelo menos. Portanto, e foram muitos. Exatamente. E portanto, isto não é contra ninguém, isto não é, quando há pessoas que apontam estas situações, não é dizer, não é o discurso, não é personalizar, são todos corruptos e sinceramente isso, eu não dou valor nenhum a isso, porque isso na verdade pronto, as pessoas podem falar, são livres, mas para mim o que me interessa é que as instituições
as políticas e que a própria mentalidade dos políticos esteja adequada aos tempos em que vivemos. Não, mas é interessante estares a dizer isso porque é precisamente aquilo que aconteceu. Nós vimos que a APA, a Associação Portuguesa do Ambiente, foi pressionada para mudar um determinado parecer relativamente àquilo de Sines. Depois, aqui já na quinta pergunta, por assim dizer, não é de nos surpreender que os relatórios Greco, o Índice de Percepção de Corrupção 2023, relatórios da OCDE continuem a mostrar que Portugal pouco ou nada faz relativamente a medidas que já lhes foi pedido para implementar do combate à corrupção. Sim, quer dizer, há vários no caso o Greco, o Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa, no essencial já fez na quarta ronda o relatório que até que saiu há pouco tempo, e já tem feito, aliás, já as tais 15 recomendações, e que Portugal só parcialmente, ou satisfatoriamente, perdão, é que cumpre com 3, não é? Portanto, ficam... Das 15, 3? Das 15, só 3 é que cumpriu satisfatoriamente. E claro, há questões, o que é que o Greco diz? No fundo, essencialmente atinge os políticos, os deputados, os magistrados, os juízes e os magistrados do Ministério Público e os órgãos da Justiça, enfim, em geral, o Conselho Superior da Magistratura, que é a falta de regulação, enfim, por exemplo, dos lobbies, a prevenção de conflitos de interesse, o próprio sistema a própria independência judicial, a composição do Conselho Superior da Magistratura, enfim, há um conjunto de recomendações que também estão em linha com o próprio relatório do Estado de Direito da Comissão Europeia, que também diz que 65% só 65% das recomendações é que foram total ou parcialmente abordadas, é assim a expressão. Portanto, o que também há um déficit de implementação e das recomendações da Comissão Europeia, e mesmo assim acha que ainda há mais medidas para além destas, daquelas que recomendou, que devem ser, portanto, implementadas. E pronto, e temos este problema, e acho que seria interessante e importante saber se os líderes partidários vão, no futuro governo, se vão ou não cumprir com estas recomendações. Claro que nem todas dependem do governo, é verdade, mas o governo a maioria delas tem tem poder de decisão e de influência para que elas sejam cumpridas. Nós já estamos nos últimos 2 minutos, sensivelmente, o drama de toda esta salganhada é que não estamos bem vistos e ainda não entrou na contabilização o que aconteceu recentemente na Madeira, quer dizer. Sim. Significa que o próximo relatório vai ter os acontecimentos da Madeira em conta. Sim, pelo menos do Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional 2024, que ainda vai sair, obviamente, em janeiro do próximo ano. Só há 2 dados, aliás, como digo no meu artigo da revista Sábado, há 2 dados, para além dos dados de estarmos em estagnação, numa trajetória decadente, como eu digo, não é? Porque estamos em 34º lugar, portanto, descemos um lugar, estamos com 61 pontos, descemos relativamente a 2022 1 ponto, e mais, e há outro dado interessante, que é, deixámos de ser, Portugal deixou de ser o país de língua oficial portuguesa no topo, no trono do Estado mais... A sério? Exatamente, Cabo Verde ultrapassou-nos. E ultrapassou-nos bem, porque foi para 30º lugar. Portanto, um lugar que até tivemos muito poucas vezes. Pensou só 2 vezes. E, portanto, isto é uma coisa, é um dado... ou seja, nós deixamos que... Não é obviamente, como eu digo no artigo, ainda bem que o Cabo Verde, Cabo Verde está no lugar onde está. O drama é nós. O problema é nós estarmos no lugar onde estamos e termos perdido esse referencial histórico para países que nós temos a obrigação. E não há aqui espíritos de colonismo nem nada disso, pelo contrário, mas honestamente exemplo, não é? acho que devia envergonhar
nós temos perdido esse trono, entre aspas, apesar de não ser famoso. A liderança. Mas para essa liderança dos países da língua oficial portuguesa. Nuno Cunha Rolo, muito obrigado. Dava para mais 50 minutos, já sei que infelizmente este tema em Portugal ainda é um tema a tratar. Obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou, não só hoje, mas toda esta semana. Já sabe, pode rever estas conversas no YouTube do Isto é o Povo a Falar. Desejo-lhe uma ótima noite e já sabe, estou de volta para o próximo programa. Boa noite, muito obrigado.